estamos aqui nessa noite ministrando a palavra da parte do Senhor. Confesso que estou muito feliz por estar conhecendo mais essa igreja, por estar pisando aqui nessa terra e posso testificar que Deus está presente nesse lugar. Amém. Desde quando chegamos aqui, dobrando meu joelho, eu pude sentir o mover de Deus, pude sentir o operar de Deus aqui nesse lugar. E quando eu cheguei, fiz a minha oração, abri a palavra ali, não é o que eu vou estar pregando, mas Deus me transportou lá para 1 Timóteo, capítulo 2, quando ali há uma advertência do apóstolo Paulo, para que sejam feitas orações por todos os homens, pelos reis, pelos que são revestidos de autoridade, para que sejam feitas oração, intercessão, súplicas, clamores, para quê? Porque o propósito de Deus, ele diz, é que todos os homens sejam salvos. E aqui no ato profético feito durante o louvor, Deus direcionou o nosso irmão aqui que ministrou a estarmos intercedendo pelas pessoas que estão lá fora. E digo de passagem, é para isso que Deus estabeleceu a igreja. A palavra igreja, ela no seu original grego é eclésia, significa um grupo de pessoas chamadas para fora. Igreja não é limitar-se às quatro paredes. Igreja é ir lá fora. Igreja é ser o canal, o rio de Deus que vai levar água para aqueles que estão sedentos lá fora. Você é a pessoa que Deus conta para levar água àqueles que estão sedentos. Essa inicial de Deus é para que você comece a interceder, comece a orar, comece a jejuar, comece a clamar, comece a suplicar. Aqueles que estão lá fora, que para os olhos humanos não tem jeito, não tem solução, é só a morte. Jesus, ele é a solução. Aleluia. Essa é a palavra inicial que Deus ele começa a deixar. Comece a olhar para os que estão lá fora. Comece a chorar pelos que estão lá fora. Comece a orar e buscar pelos que estão lá fora. Comece a liberar palavras de vitória e de transformação para aqueles que estão lá fora. Porque daqui desse lugar flui o rio de Deus. Daqui desse lugar flui uma unção de Deus. E quando nós estamos aqui, louvamos, dançamos, adoramos, o Espírito Santo está levando vida àqueles que estão lá fora. Mas no reino espiritual há uma batalha travada. E é por isso que o apóstolo manda que se ore, que interceda, que suplique, que clame, porque tem vidas que nesse momento estão escutando aquilo que está sendo ministrado aqui, através de uma janela, através dentro da sua casa, mas há uma resistência para que se venha nesse lugar. E a sua oração ela é poderosa para romper barreira no reino espiritual e fazer com que a alma se renda ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1. Você pode fazer um fundo musical aí. Deixa Deus usar você. E peço aos ministros do louvor que deixe preparado algo aí para o final da mensagem. Aquilo que Deus colocou no coração de você. Josué, capítulo de número 1. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diga estou bem. Todos acharam. Quero dizer que esse momento é o momento mais importante. No momento que nós adoramos, que nós oramos, que nós louvamos, nós estamos nos expressando para Deus. Nós estamos expressando aquilo que está na nossa alma para o Senhor. Estamos sendo gratos, porque como foi ministrado aqui, fomos feitos para a glória e louvor do Senhor. Mas no momento em que um ministro ele começa a ministrar a palavra, é o momento que Deus ele fala conosco. Então esse é o momento que Deus, através da sua palavra, ele vai transmitir algo ao seu coração. E diz a carta aos Hebreus que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, a ponto de fazer divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nesse momento a palavra viva, a palavra
palavra que vem do coração de Deus para a sua vida, ela vai alcançar vidas aqui nessa noite. Quantos creem, dão glória a Deus? Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, e depois somente o versículo 9. Diz assim a santa palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhe daria. Agora o versículo 9, levanta a sua mão que eu vou declarar profeticamente sobre a sua vida. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andar. Quando a gente recebe essa palavra, glorifica o Senhor. Está sentado mesmo, fecha os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é chegado o momento, ó Pai, na qual o Senhor fala conosco por intermédio da pregação da Tua palavra, Deus. Ó Deus, a própria pregação já é um milagre, ó Deus. Porque, ó Pai, o pregador é um homem, é um ser humano que é limitado, que é falho, que muitas das vezes depende da Tua graça, do Teu auxílio. Mas através desse homem que é comparado nas Escrituras a um vaso de barro, que pode ser quebrado facilmente, Deus. Através desse homem tu deposita o Teu bom tesouro e tu transmite aquilo que vem do Teu coração para o Teu povo que Tu amou desde a fundação dos séculos, que Tu escolheu, que Tu comprou com o sangue do Teu Filho Jesus, ó Pai. Nesse momento eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tem a função de levar vida, que tem a função de avivar, que tem a função de consolar, que tem a função de auxiliar no momento das fraquezas, que tem a função de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, Santo Espírito de Deus, como era, ó Pai, na mensagem apostólica, Deus, a Tua palavra diz que os apóstolos eles pregavam a Tua palavra e o Teu Espírito cooperava com eles. E no momento que a Tua palavra era pregada, havia conversão, havia salvação, havia libertação, havia avivamento, havia batismo com o Espírito Santo, havia cura, havia transformação. Eu te peço, ó Deus, nesse momento, Espírito de Deus, ao mesmo tempo que a Tua palavra é ministrada, Tu paire no meio da Tua igreja, porque eu não conheço o Teu povo, eu não conheço o coração do Teu povo, eu não conheço o interior do Teu povo, eu não conheço as limitações do Teu povo, eu não conheço as necessidades do Teu povo, mas Tu conheces. Eu peço, Deus, nesse momento que a minha palavra, ela não seja, ó Pai, de persuasão humana, ela não seja de sabedoria humana, mas ela possa ser demonstração de poder, porque o Teu Espírito que nos usa está neste lugar. Opera sobre a Tua igreja, Senhor, nesse momento. Abra o ouvido do Seu povo espiritualmente, abra os olhos espirituais, abra o coração para que tenham sensibilidade para entender o que Tu queres falar nessa noite. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em santo nome de Jesus. Quero trazer uma mensagem aqui nessa noite, subordinada ao seguinte tema: as marcas de um verdadeiro líder escolhido por Deus. Repete assim comigo: as marcas de um verdadeiro líder
senti um mover de Deus me impulsionando a abrir nesse texto de Josué, capítulo 1. E quando eu abri nesse texto, o Espírito Santo ele começou a me iluminar acerca desse texto. E eu comecei a anotar, fiz o meu esboço. E aprova Deus está confirmando essa mensagem para essa noite. Como eu falei aqui na minha oração, eu não sei as tuas necessidades. Muitos aqui eu nem conheço ainda. Não sei a realidade da igreja. Mas o Deus que nós servimos, Ele sabe. Aleluia. O Deus que nós servimos, a palavra diz que Ele revela o oculto, o profundo, o escondido. O Deus na qual nós servimos, o Salmo 139, o salmista ele diz: para onde me ausentarei do Espírito do Senhor? Se subo aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alva, lá também tu estás. O Deus que nós servimos, ele tem um atributo que só Deus tem. Aleluia. A onisciência. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e sabe o fim de todas as coisas desde a fundação dos séculos. O Deus que nós servimos, ele te conhece pessoalmente. Ele te conhece pelo teu nome. Ele conhece aquilo que está dentro do seu coração. Ele conhece o coração do amado bispo. Ele que projetou no coração dele essa igreja para abençoar esse lugar. Aleluia! E é ele quem nos direciona essa palavra dessa noite. As marcas de um verdadeiro líder. Quando Deus direciona para tratar acerca de um verdadeiro líder, Deus me faz entender que toda a instituição, todas as instituições, elas necessitam de um líder. Talvez você, ao ouvir esse tema, está achando que a palavra vai ser direcionada somente ao líder da igreja, somente aos ministros que aqui estão, somente aos pastores. Eu quero te dizer que todos nós fomos chamados para liderar algo. Toda instituição necessita de um líder. Por exemplo, quantos chefes de família nós temos aqui? Quantos homens chefes de família nós temos aqui? Levante sua mão. Você é um líder dentro da sua casa. Quantas mães nós temos aqui? Levante sua mão. Você é uma líder sobre os seus filhos. Quantos pais nós temos aqui? Levante sua mão. Você é um líder sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. No meu ambiente de trabalho, e eu sou motorista de caminhão, e geralmente eu tenho 2 ou 3 ajudantes que vão comigo. Eu sou um líder sobre aqueles ajudantes. Na escola, os professores são líderes, os diretores são líderes. Todo lugar, toda instituição, ela necessita de liderança. A igreja necessita de liderança. E isso, a palavra é enfática quanto a isso. Aos Provérbios, Salomão ele diz que não havendo sábia direção, o povo se corrompe. Aos Provérbios ainda diz que quando o ímpio ele governa, o povo se espalha. Quando o justo governa, o povo se alegra. Toda instituição necessita de liderança. E eu creio que Deus nessa noite vai estar despertando líderes aqui nesse lugar. Eu creio que Deus nessa noite, através da sua palavra, vai estar instruindo líderes aqui nesse lugar. Eu creio que Deus nessa noite, através dessa palavra, vai estar consertando lideranças que por um acaso se ruíram, ou por um acaso não estão como devem ser como liderança. A palavra de Deus não volta vazia, ela é como a chuva que desce, que rega a terra. E aqui nesse texto, nós vamos ver as marcas, as características de um verdadeiro líder que é escolhido por Deus. A palavra diz, aqui nesse texto, que há um marco na vida de Josué. No versículo 1 de Josué, capítulo 1, há um marco, há um antes
e há um depois. Desde que Deus criou o homem, e o nosso bispo aqui já adiantou, Deus não cria nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Isso nós vemos lá no Gênesis. Na criação, tudo que Deus criava tinha um propósito. Deus criou as árvores, Deus criou os animais, Deus criou o firmamento, criou os céus, criou a terra, criou as águas. Deus criou tudo do nada, somente pela palavra do seu poder. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. E quando Deus, no 6º dia da criação, Deus ele cria o homem, Deus também não cria um homem sem propósito. Deus também não cria um homem para não fazer nada. Deus também não cria um homem para ser um nada, ser um ninguém, para ser um zero à esquerda. E isso, muitas das vezes, querem colocar isso no nosso coração, que nós não somos nada, que nós não servimos para nada, que nós não somos ninguém, que nós não vamos chegar em lugar algum. Não é assim que Deus pensa de você. Ele nos amou desde a fundação do mundo. Jeremias 31:3, ele diz: com amor eterno vos amei, com benignidade vos atraí. O amor de Deus por nós é eterno. O amor de Deus por nós não é como o amor do homem. O homem muitas das vezes nos ama quando nós somos agradáveis a ele. O homem muitas das vezes nos ama quando nós fazemos algo, né, que vai massagear o ego dele. O amor do homem muitas das vezes é circunstancial. O amor de Deus por nós é eterno. Não tem início e não tem fim. O amor de Deus por nós é independente daquilo que nós fazemos. Deus nos amou com amor eterno, que nos atraiu com benignidade. Você que entrou aqui nessa noite, você que ouviu alguém te entregar um folheto, um Jesus te ama, e você veio até esse lugar, você não veio por um acaso. Para você chegar aqui nesse lugar, através de um convite, ou até porque escutou um louvor e veio até esse lugar, é porque Deus te amou primeiro, o amor dele por você é eterno. É porque o Espírito Santo ele fez uma obra na sua vida, ele colocou um desejo no seu coração de vir. Ele colocou um desejo no seu coração de abrir mão de algumas coisas. Se você está aqui é porque Deus te amou. 1 João diz isso, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João capítulo 15, Jesus falou: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Não foi você que aceitou a Jesus, foi ele que te aceitou. Não foi você que escolheu a Jesus, foi ele que te escolheu. Aos Efésios, capítulo 1 foi lido aqui, diz que ele nos elegeu nele desde a fundação dos séculos, pelo beneplácito da sua vontade, pelo bom prazer da vontade de Deus. Meu Deus. É por isso que nós estamos aqui. Mas quando Deus criou o homem, quando Deus escolheu um povo, Deus tinha propósitos para ser o louvor da sua glória. Foi falado aqui nessa noite. Para adoração. Embora para mim eu tenha um conceito de adoração que vai muito mais além do que chorar. Eu tenho um conceito de adoração que vai muito mais além do que cantar um hino, do que dançar. Para mim, adoração é a nossa própria vida em renúncia ao Senhor. Para mim, adoração somos nós mesmos como sacrifício vivo. Paulo falou isso. Romanos 12, versículo 1 e 2. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto verdadeiro. É você mesmo como sacrifício vivo a Deus. É você mesmo se apresentando a Deus. Adoração para mim é quando nós estamos lá fora e muitas das vezes a igreja não está por perto, o pastor não está por perto, e surge a oportunidade para nós negarmos o nome do Senhor. E você ali prioriza o reino de Deus. Ali você está expressando adoração. Ali você está sendo o louvor da glória de Deus. Mas quando Deus cria o homem, a Trindade presente disse: Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí eu meditando nesse versículo eu fiquei encucado, mas façamos o homem
a nossa imagem, a nossa semelhança? Será que Deus estava falando da minha fisionomia, da minha aparência física? Até porque diz lá também que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Como é que é isso? Será que Deus tem a aparência do homem, a aparência da mulher? E aí eu fiquei encucado e fui para o joelho. E aí Deus me deu o seguinte entendimento: façamos o homem para a sua imagem, para o reflexo da imagem de Deus. Foi para isso que Deus criou o homem, para o homem refletir o reino de Deus na terra, para o homem ser o reflexo do reino de Deus aqui na terra, para o homem refletir a quem ele representa o Senhor. E isso fica claro quando chega na graça. Jesus, certa feita, ensinando aos seus discípulos, Jesus falou: quem vê a mim vê ao Pai, pelas obras. Os discípulos, quando estavam em Antioquia, não foram eles que chegaram mostrando carteirinha de cristão, foram os habitantes dali que falaram: eles são cristãos, porque as obras dele pareciam com Cristo, eles refletiam a Cristo. Quando Deus cria o homem para ser o reflexo dele aqui na terra, para ser o representante do reino dele aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele diz aos filipenses: para que resplandeceis como astro em meio a geração perversa e corrompida. Nós fomos chamados, fomos criados com o propósito de resplandecer o reino de Deus, de resplandecer a Deus. Mas é bem verdade que a Bíblia mostra que o homem falhou nessa missão por causa do pecado. O homem, ele se afastou da presença de Deus. O homem herdou uma natureza que é pecaminosa. Estudando, eu descobri que o pecado é muito mais do que uma prática. O pecado é uma lei que guerreia contra nossas vidas e que vai continuar guerreando até que nós herdemos um corpo incorruptível. Romanos capítulo 7, Paulo, ele mostra bem isso, que o pecado é uma lei. Ele diz: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, por causa da lei do pecado que habita em mim. Havia uma guerra interior, e essa guerra todos nós enfrentamos. Alguns são fortes em uma área, são vulneráveis em outra área. Alguns têm uma estrutura para passar por determinadas situações, outros já não têm tanta estrutura, por causa dessa lei que o homem caído herdou. E Romanos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que por causa da ofensa de um homem, Adão, entrou o pecado na humanidade e todos pecaram à semelhança de Adão. Mas o propósito inicial de Deus está de pé. Deus conta com alguém que seja o reflexo, o refletor do reino dele. E lá no Gênesis, quando chega no capítulo de número 12, Deus chama um homem lá dos caldeus. Os caldeus eram um povo envolvido com astrologia, com o ocultismo. Adoravam a um Deus chamado Marduk. E é de lá que Deus chama um homem chamado Abrão. E Deus dá uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus não se limita a Israel. O propósito inicial de Deus sempre foi todas as famílias da terra. Esse é o propósito de Deus. E aí Deus, ele diz a Abraão: olha, Abraão, de ti eu vou fazer uma nação. Vai ser uma nação grande. Tu vai ter muitos filhos. E nós conhecemos a história, sabemos que Abraão se cumpriu na vida dele o que Deus prometeu. E de Abraão veio o povo que Deus escolheu, Israel. Mas Deus mesmo mostrou a Abraão. Deus falou: olha, Abraão, o seu povo, ele vai ser escravo no Egito. Vai ser escravizado por 430 anos. Passarão 4 gerações e na 4ª geração eu vou libertar o povo. E nós conhecemos a história, sabemos que José teve que ir ao Egito para preservar o povo em toda a terra. Depois da morte de José, morreu o faraó também, entrou outro, começou a escravizar o povo. E o povo sofreu 430 anos. Mas a Bíblia diz que Deus chama um homem, Moisés, que teve
3 períodos na sua vida. O primeiro período de 40 anos no Egito, aprendendo a cultura egípcia. O segundo período no deserto, Midian, aprendendo a depender do Senhor. E o terceiro período foi o período da exaltação de Deus, quando Deus leva ele e opera poderosamente através da vida dele. Tem pessoas que estão vivendo esses 3 períodos na sua vida. Passou pelo período do aprendizado. Alguns agora estão vivendo o período do deserto, que é para você aprender a depender de Deus. Mas deixa eu profetizar aqui, vai chegar o período da exaltação, vai chegar o período de Deus te usar, vai chegar o período do sobrenatural que vai ser através da sua vida. E a Bíblia diz que Moisés ele retrucou, mas Senhor, sou pesado de palavras, Senhor, não sei falar, mandarão. E Deus falou, é contigo que eu conto, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés foi lá, Deus honrou aquilo que prometeu a Moisés. Moisés liberta o povo peregrina pelo deserto, encaminha a terra prometida. Mas a Bíblia diz que nessa peregrinação não foi fácil a liderança de Moisés. O povo murmurava constantemente. Faltava o alimento, o povo murmurava. Para que nos tirou do Egito? Lá no Egito estava melhor. Tinha cebola, tinha pepino. Faltava água, o povo já cercava Moisés. Por que não tirou do Egito para morrer de sede no deserto? O povo murmurava contra Moisés. O povo murmurava contra Deus. O povo não entendia a liderança de Moisés. Mas o povo via Deus exaltar Moisés. E a Bíblia diz que eles peregrinam 40 anos no deserto. Um certo momento é mandado espias ir à terra prometida. E foram 12 espias, 10 foram negativos, mas 2 foram positivos, Josué e Caleb. Eles viram que a terra que Deus prometeu era boa. Eles viram que a terra realmente era uma terra frutífera. Mas deram um relatório negativo e influenciaram o povo para o mal. Mas Josué e Caleb, eles falaram, olha, se Deus nos prometeu, Deus ele vai cumprir. Aleluia. A terra pode ter gigante, mas se Deus prometeu, é nossa. Aleluia. O que Deus prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Aleluia. E a palavra diz que Moisés, em certo momento, se irou. Deus deu uma ordem, Moisés irado, ele bateu na rocha e aquilo foi desagradável aos olhos do Senhor. Diz a palavra que Moisés, agora com 120 anos, Deus leva Moisés a um monte e mostra, olha Moisés, está aí a terra que eu prometi é essa aí. Mas tem uma coisa, Moisés, você não vai entrar nela não. E Deus dá uma ordem a Moisés, chama Josué. Josué vai ser seu sucessor. Encoraja Josué. E Moisés, ele apresenta Josué diante de toda a congregação. E apresenta como líder sucessor de Moisés. E diz a palavra que Deus escolheu a Moisés. E agora eles estavam já diante do Jordão, era só atravessar o Jordão. Já estava na terra prometida. Mas diz a Bíblia que Josué está lá prostrado diante do Jordão. Josué está lá desanimado diante do Jordão. Josué está lá, creio que sem direção diante do Jordão, sem saber o que fazer. E aí nesse momento Deus se apresenta a Josué. Por isso que eu falei lá no início que é um marco. Nesse versículo 1 do capítulo 1 de Josué. O próprio texto aqui diz: Josué, servo ou auxiliar de Moisés, Moisés, servo do Senhor. Até o presente momento, Moisés era o homem na qual Deus escolheu e tratava do povo através dele. Josué era somente um auxiliar, era somente aquele que carregava a mala de Moisés, era somente aquele que engraxava o sapato de Moisés. Era somente aquele que arrumava a igreja e deixava tudo pronto para Moisés chegar e pregar. Contextualizando. Mas agora há um marco, há um antes e há um depois na vida de Josué. Josué, daqui para frente, não foi mais conhecido como o auxiliar de Moisés. A
primeira marca de um líder escolhido por Deus, que eu quero trazer para a sua vida nessa noite, é a sua experiência pessoal com Deus. Experiência pessoal com Deus. Aqui, na lei, Deus, ele tratava com o povo através de um único homem. É importante, porque nos nossos dias estão fazendo confusão do que é lei e do que é graça. Na lei, o Espírito Santo não era dado a todos. Alguns homens, eles tinham o privilégio de ter o Espírito Santo atuando através da sua vida. Biblicamente, eram reis, eram profetas, eram sacerdotes, eram alguns homens que Deus chamava para algum determinado propósito e por tempo limitado. Mas Joel, na sua profecia, ele diz: nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Havia uma diferença. O povo não se relacionava diretamente com Deus. Para o povo ouvir a voz de Deus, Deus escolhia um homem e tratava com o povo através daquele homem. Para o povo receber perdão dos seus pecados, havia uma figura, um sacerdote. É ele que era o responsável. O escritor aos Hebreus diz: apresentava sacrifício por ele mesmo, porque era pecador, e pelo povo. Mas diz a palavra que nosso Messias Jesus, quando veio, quando ele morreu naquela cruz, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí o escritor aos Hebreus, ele diz: tendo, pois, ousadia para adentrar no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Meu Deus, aleluia. O Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava, e isso uma vez ao ano. Quando Jesus deu a sua vida na cruz, nós temos liberdade para entrar na presença de Deus, na profundidade de Deus, aonde Deus se revela, aonde Deus se manifesta. Você pode entrar lá com confiança. Meu Deus. Hoje, o sacerdócio não está limitado a um único homem. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vós sois a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse, capítulo 5 diz que ele, com o seu sangue, comprou gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, e fez reino e sacerdócio. Martinho Lutero, na Reforma Cristã, ele pregou que todos os crentes são sacerdócio real. E a Bíblia mostra isso. Somos sacerdócio real. Hoje, não há mediador entre Deus e os homens, humanamente falando. 1 Timóteo diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aleluia. Hoje nós temos acesso direto através de Jesus. Por isso, você que foi chamado para liderar algo, você necessita ter a sua experiência pessoal com Deus. Talvez tenha pessoas que entraram aqui que conhecem o Deus dos seus pais, que conhecem o Deus do seu pastor, que conhecem o Deus que o profeta te apresentou, mas você mesmo não teve a sua experiência pessoal ainda. Você mesmo não conhece a Deus ainda. Que até vem à igreja, se emociona com louvor, mas não teve a sua experiência pessoal. Deus está te dando essa liberdade nessa noite, para você buscar a sua experiência pessoal com Ele, para você conhecer a Ele. E o interessante é que a experiência pessoal de Josué, ela acontece depois da morte de Moisés. Muitas das vezes, para nós recebermos algo de Deus, algo tem que morrer na nossa vida. Muitas das vezes a nossa experiência pessoal, ela vai vir quando algo morrer na nossa vida. Glória a Deus. Olha aí. Isaías, ele teve a sua visão profética após a morte do rei Uzias. Foi necessário morrer o rei Uzias. O que precisa morrer na sua vida nessa noite? Será algum desejo que precisa morrer? Será alguma prática que precisa morrer? Será algo que você precisa mortificar na sua vida? Será algo que nessa noite você tem que abrir mão?
O que precisa morrer para você ter a sua experiência com Deus? Nesse momento que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está mostrando direitinho o que precisa morrer. E a palavra diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Na parábola das sementes, Jesus ele diz ali que tem uma semente, se eu não me engano, semeada à beira do caminho, que o maligno ele arrebata, ele rouba. E tem muita gente que é essa terra, que a semente é semeada aqui, mas quando sai lá fora o maligno rouba. Nem lembro quem foi pregado. Que essa palavra, que algo tem que morrer, fique viva no seu coração. Que o Espírito Santo te acompanhe e faça você fazer morrer o que precisa morrer. Porque Deus tem uma experiência para a sua vida. Deus tem uma experiência para você. Deus tem um chamado à sua vida. Mas é necessário morrer alguma coisa. E é você que tem que fazer morrer. As epístolas diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. A palavra diz que aos que receberam a Jesus, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente quem recebeu a Jesus. Quem não recebeu não é filho, é criatura. E a palavra diz: foi dado um poder. Algo tem que morrer, a velha natureza, o velho homem. Segundo aos Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deixe morrer as coisas velhas, se revista do novo na sua vida. Aleluia! Paulo ele diz que nós temos que nos despir do velho homem. Despir, Paulo usa ali uma figura que todos nós conhecemos. É a mesma coisa que tirar uma roupa e vestir outra. É isso que Paulo está dizendo. Se despir do velho homem que se corrompe e se revestir, botar a vestimenta do novo homem que é nascido de Deus em santidade, em justiça, procedente da verdade. É isso que está faltando para você ter experiência com Deus. Meu Deus! Tem pessoas que entraram aqui que estão falando: Senhor, eu ouço todo mundo testemunhar. Senhor, eu vejo gente ser batizada com o Espírito Santo. Eu vejo gente tendo coisas sobrenaturais de Deus, eu não tenho nada. Faça morrer o que tem que morrer, que você vai começar a ver o sobrenatural. A primeira marca de um líder que é escolhido por Deus é que tem a sua experiência pessoal com Deus. E aqui marca a história de Josué. Agora Josué tem a sua experiência pessoal com Deus. E assim eu creio que vidas vão ter essa experiência com Deus. A segunda marca de um líder que é chamado por Deus é que ele tem um chamado à visão. Chamado à visão. Deixa eu abrir lá no texto que vou. No versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu estudando sobre liderança, eu aprendi que toda liderança, ela se começa com uma visão. E a visão quem dá é Deus. Toda liderança ela tem início quando se tem uma visão. A diferença de um gerente para um líder é a visão. O gerente ele só obedece aquilo que o líder recebeu. O líder ele recebe uma visão de Deus. Essa igreja está estabelecida aqui porque o bispo ele recebeu uma visão de Deus. Estabeleceu um lugar para cultuar a Deus, para ganhar almas, cuidar de almas. Isso não vem do homem, isso vem de Deus e é colocado ao coração dele. Hoje eu tenho uma família, eu sou um chefe de família, porque eu recebi uma visão de Deus. Se unir a minha esposa em casamento e constituir um lar. Toda liderança começa com uma visão. E a visão quem dá é Deus. Talvez tem pessoas que estão aqui que estão recebendo uma visão de Deus. Talvez uma visão para começar um trabalho evangelístico. Talvez uma visão estratégica para ganhar sua família para o Senhor. Talvez uma visão para crescer até financeiramente na sua vida. Talvez uma visão para edificar sua família, para edificar sua casa. Todo líder, ele tem uma visão. E essa visão é Deus que te dá. Isso que está ao seu coração, que você tem chorado por isso, que você tem almejado, que você tem sonhado por isso. Essa é a visão que Deus te deu. Põe em prática. Deus chama Josué uma visão. Qual é a visão?
Josué, se levanta, agora você conduz esse povo. Essa é a visão. E a liderança, ela recebe uma visão da visão. Quando se há um comprometimento com a visão, se torna uma missão. Nós temos missões dadas pelo Senhor. Você que abraçou essa obra aqui junto com o bispo, você está abraçando a missão. Quando se compromete com a visão que Deus dá, você passa a estar envolvido em uma missão. E esse lugar aqui tem uma missão: ganhar alma, cuidar de alma, estruturar famílias, formar obreiros capacitados, formar uma igreja sadia, homens e mulheres de caráter. Essa é a missão, é a visão dada ao bispo e a missão que essa igreja abraçou. Você tem uma missão na sua família. Você que é homem, você tem a missão de prover, de ser o intercessor da sua família. Você tem a missão de ser o sacerdote da sua casa. Você tem a missão de ser o educador dos seus filhos. Você que é mulher tem uma missão de ser auxiliadora do seu esposo, de cooperar na educação dos seus filhos, de ser o equilíbrio da sua casa, de contribuir para o bem-estar da sua casa. Você funcionário, você tem uma missão de gerar crescimento onde você está, onde você trabalha. Todo líder ele recebe a visão. E da visão, quando se compromete, vira uma missão. E para o cumprimento da missão se traça metas. Josué recebeu isso da parte do Senhor. Aleluia. Essa é a segunda marca de um líder chamado por Deus. Recebimento de uma visão e comprometimento para com ela. A terceira marca de um líder que é chamado por Deus é a garantia de Deus. Quero profetizar sobre a sua vida. Aquilo que Deus confiou a você fazer, Deus ele vai te garantir. Você recebe? Diga amém. Amém. Aquilo que Deus reservou para você, Ele vai te garantir. Muitas das vezes nós recebemos a visão, queremos fazer algo, mas nós ficamos duvidosos: será que o Senhor vai ser comigo? Como Gideão: Senhor, se o Senhor é comigo, é conosco mesmo, por que tudo isso, Senhor? Se Deus chamou, Deus vai garantir. Se Deus te deu algo para fazer, Ele vai garantir, Ele vai prover, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus diz isso a Josué. No versículo 5 ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Jesus falou isso: que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos sozinhos. Deus nunca nos deixa. Aquilo que Deus falou que vai fazer através de nós, Ele vai cumprir. Ele está conosco todos os dias. Ele nos garante. Se Ele te chamou, Ele vai te garantir. Garantia significa afirmação como? Significa uma palavra que assegura